Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão Scott Ritter, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Scott. Obrigado por me receber. Deixe-me começar, Scott, pelo que está acontecendo na Ásia Ocidental. Soubemos que, nas últimas 12 horas, houve um grande movimento de armas em direção ao Oriente Médio, e todos estão se preparando. Também tivemos a segunda rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Irã em Genebra, com mediação dos omanenses. Após as conversas, ouvimos tanto o lado americano quanto o iraniano, e o resultado pareceu um tanto positivo. Aqui está o que J.D. Vance disse sobre essa segunda rodada de negociações. A negociação desta manhã, devo dizer, foi boa em alguns aspectos. Eles concordaram em se reunir novamente depois. Mas, por outro lado, ficou muito claro que o presidente estabeleceu algumas linhas vermelhas que os iranianos ainda não estão dispostos a reconhecer ou resolver. Então, vamos continuar trabalhando nisso. É claro que o presidente reserva o direito de decidir quando achar que a diplomacia chegou ao seu fim natural. Esperamos não chegar a esse ponto, mas, se chegarmos, será uma decisão do presidente. Sim. Scott, quando você observa a situação em termos das forças armadas e de seus movimentos dentro e fora do Irã, especialmente levando em conta os Estados Unidos, tudo parece indicar que algo grande está prestes a acontecer. Qual é a sua avaliação da situação atual? Se você se lembra, quando Donald Trump prometeu aos manifestantes iranianos, em janeiro, que a ajuda estava a caminho, houve muita conversa de que os Estados Unidos lançariam ataques militares contra a infraestrutura de segurança iraniana, supostamente para impedir que os iranianos matassem pessoas nas ruas. Mas o verdadeiro objetivo era enfraquecer a capacidade do governo de responder a essa revolta. Na época, o presidente foi informado de que não tínhamos força militar suficiente na região para alcançar esse objetivo, e igualmente importante, para nos proteger de uma retaliação iraniana, especificamente ataques com mísseis iranianos. E então, sabe, uma nova realidade se impôs. Tivemos que apertar o botão de pausa. Agora, se você entendeu o que acabei de dizer, os Estados Unidos estavam vulneráveis, suas bases estavam vulneráveis a uma ação militar iraniana. Essa vulnerabilidade ainda existe neste momento. Os Estados Unidos estão agora enviando uma quantidade enorme de poder militar para a região, para bases que são vulneráveis a um ataque iraniano. De acordo com o artigo 51, a doutrina Caroline de autodefesa preventiva, o Irã tem todo o direito de destruir essas bases americanas assim que elas chegarem, porque representam uma ameaça iminente. Então agora vamos a Genebra. Entramos em negociações. O que há de positivo? O Irã vai nos dar 2 semanas enquanto considera as opções. Eles vão voltar. Concordamos com um quadro de referência. Essas 2 semanas são apenas para que os Estados Unidos coloquem todos os meios em posição. A primeira coisa que fizemos foi implantar os mísseis, os sistemas de defesa antimísseis, THAAD, Patriot. E agora estamos implantando a capacidade de ataque. E quando estivermos prontos, tanto na defesa antimísseis, quanto na capacidade de ataque, o presidente vai puxar o gatilho, porque não temos nenhum interesse em um desfecho diplomático com o Irã. Por que o governo iraniano ainda não percebeu isso? Eu não entendo. Nosso objetivo, nossa meta, sempre foi a mudança de regime. Então, eu acho que o Irã foi enganado em uma rodada de diplomacia e está sendo distraído por isso, pela ideia de que estão sentando para tentar elaborar uma estrutura em torno da qual possam avançar nas negociações. Enquanto isso, os Estados Unidos estão mobilizando capacidade militar para fazer o quê? Agora sabemos que se formos lutar contra o Irã,
será necessário suprimir a capacidade de lançamento de mísseis balísticos do Irã logo no início. Para isso, é preciso exatamente o tipo de combinação de aeronaves que estamos trazendo: F-35, F-15, F-16, F-22. E vamos lançar o pacote Gorilla de todos os pacotes Gorilla. O pacote Gorilla foi o ataque que entrou no oeste do Iraque no início da tempestade no deserto para eliminar os lançadores fixos iraquianos que todos acreditavam que seriam usados para atacar Israel. Vamos entrar e destruir todas as armas conhecidas, os operadores iranianos de mísseis balísticos. Vamos cobrir os céus do Irã, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante uma semana, com uma campanha aérea ininterrupta, dia e noite. Se um míssil sair de seu esconderijo, vamos atingi-lo. Esse é o plano. E enquanto fazemos isso, vamos destruir o Irã. Quando você olha para o que aconteceu em dezembro e janeiro, fica muito claro. Nós sabemos o que aconteceu. Os Estados Unidos, a CIA e outros infiltraram mais de 100 mil terminais Starlink no Irã. E esses terminais Starlink são usados para criar uma realidade alternativa de comunicação, onde nos comunicamos internamente, infectando as mentes das pessoas e usando-as para recrutar estruturas celulares. O Irã demonstrou alguma capacidade de suprimir e interceptar isso, mas no fim das contas, eles conseguiram apenas centenas, talvez alguns milhares de terminais. Estamos falando de outros 70 mil a 80 mil terminais ainda em operação, equipados com um software israelense especial, projetado para evitar detecção, com salto de frequência, estilo militar, o que significa que há um enorme potencial para gerar mais agitação civil violenta. Então os americanos estão planejando bombardear o Irã, provocar protestos em massa, protestos violentos, suprimir o regime e realizar uma mudança de regime, incluindo matar o líder supremo, tentar matar o presidente, eliminar a liderança. É por isso que Jared Kushner... Eu não entendo por que os iranianos sequer aceitam isso. Eles deveriam tê-lo expulsado de lá. Se eu fosse o delegado iraniano, assim que Jared Kushner se sentasse, eu diria: é verdade que você se reuniu com líderes da oposição iraniana nos Estados Unidos antes de vir aqui para planejar um futuro governo do Irã? É? Cai fora daqui. Nós não vamos lidar com você. Não vamos lidar com ninguém que ache que vai haver um futuro governo do Irã. We're not dealing with anybody who thinks there's going to be a future government with Iran. If that's the position of the United States, these negotiations... Se essa é a posição dos Estados Unidos, essas negociações acabaram. E se vocês enviarem outra maldita aeronave, desculpe a linguagem, se enviarem outra aeronave para o Oriente Médio, nós a derrubaremos preventivamente. Quero dizer, o Irã está se preparando para o fracasso aqui. Eles estão negociando com um homem que está deliberadamente conspirando contra eles, o que significa que ele não está negociando de boa fé. Entenda isso. Se Jared Kushner está se preparando para formar um governo, como ele poderia estar negociando de boa fé? Não está. É apenas para ganhar tempo. E o J.D. Vance meio que entregou tudo, fingindo que é sobre diplomacia, mas dizendo logo de cara: não, nós vamos puxar o gatilho. E vamos puxar o gatilho antes de 2 semanas. Essa é a minha avaliação do que está acontecendo agora. Acho que os Estados Unidos estão preparando o Irã para uma guerra em grande escala. Agora, se essa guerra vai ter sucesso, é outra questão. Não estou dizendo que há garantia de sucesso. O que estou dizendo é que as pessoas que estavam hesitantes em relação a uma guerra estabeleceram condições. E essas condições estão sendo cumpridas. O que significa que é parecido com o que vivenciamos durante a Guerra do Golfo, quando o general Schwarzkopf não queria iniciar a guerra terrestre cedo demais. Acho que tínhamos 5 critérios que precisavam ser atendidos em termos de suprimir a Guarda Republicana Iraquiana. Tínhamos um quadro na parede que mostrava, sabe, vermelho, não, amarelo, talvez, verde, vai. O objetivo era deixar todos no verde, e isso significava que poderíamos iniciar a guerra terrestre. Lembro que à medida que avançávamos e chegava a hora de avaliar os danos de batalha,
quantas coisas haviam sido destruídas, Schwarzkopf estava ficando frustrado, porque pessoas como eu diziam que não estávamos destruindo certos alvos. Então, finalmente, eles disseram, vamos mudar a forma de calcular. Chega de análise, vamos apenas usar números. Se lançarmos X bombas, vamos supor que uma certa porcentagem foi destruída. Ding ding, as luzes mudam, guerra liberada. E foi assim que funcionou. Mas o que estou dizendo é que é isso que está acontecendo agora. E uma sala de guerra com lugar do Pentágono. Com todas as luzes verdes para as coisas que precisam acontecer. E quando todas ficarem verdes, o presidente será informado para lançar. Mas o objetivo do presidente é encontrar uma solução diplomática. A diplomacia, na prática passada, é uma determinação de ação futura. O que fizemos em junho? Prometemos aos iranianos negociações. Nós os embalamos em uma falsa sensação de complacência e então os bombardeamos. Neste momento, temos o Irã envolvido em negociações. Tivemos um resultado muito positivo. Arati disse, é positivo. Vamos voltar e trabalhar nesse quadro. É uma mentira. Não existe quadro algum. Não há boa intenção. Não há resultado diplomático. Há um plano de mudança de regime. E a diplomacia, a perfídia que estamos praticando com o Irã, faz parte desse plano para embalá-los em uma falsa sensação de complacência, para que baixem a guarda. E então, quando todas as luzes ficarem verdes, e elas vão ficar verdes muito em breve, vamos atingir o Irã com força. Scott, eu realmente acredito que essa percepção de que se atacarem o Irã, isso vai gerar um enorme caos lá, é ilusória, na minha opinião. Isso não vai acontecer. Vai ter exatamente o efeito oposto sobre o povo iraniano. Na minha visão, isso vai criar um tipo de unidade que não vemos há muito tempo. Talvez até mais do que vimos durante a Guerra de 12 Dias, na minha opinião. Não estou discordando de você, mas só para apresentar um contraponto. Eu concordo com você, mas essa unidade terá um custo. Porque desta vez, de novo, onde estava o Exército de Libertação do Baluchistão em janeiro? Você não os viu por aí, viu? Onde estava o JAK? Os curdos estavam por aí em suas caminhonetes? Não. Onde está a Mujahideen Khalq? Suas células estavam mobilizadas nas ruas, atirando nas pessoas. E as células dos monarquistas, e os árabes de Avaz, e os lúrios azeris, todos esses grupos que temos armado ao longo dos anos, todos estavam em silêncio. Eu concordo com você. Acho que o povo iraniano realmente acredita no sistema que tem hoje. Não é perfeito, mas é um sistema em que confiam. É um sistema com o qual eles se sentem confortáveis, porque é uma democracia representativa. Acho que as pessoas que analisam o Irã não percebem esse ponto, que o povo iraniano realmente se sente empoderado e com direito de participação pela forma como participa das eleições. Mas a questão é, novamente, eu aponto para aqueles 80 mil terminais Starlink. Há uma porcentagem de iranianos que não acreditam no sistema, que querem que ele mude. Estão sendo informados de que este é o momento da decisão, que é agora, a chance única na vida de fazer isso acontecer. Então acho que eles vão sair às ruas e acho que vão incendiar as cidades iranianas. E acredito que o povo iraniano vai se mobilizar e haverá sangue nas ruas. Será horrível, devastador. Eu não acho que as pessoas contra o regime vão ter sucesso, porque mesmo que você mate Ali Khamenei, e eu acredito que nós vamos matar Ali Khamenei, eu acho que ele já está condenado. Acho que ele sabe que está condenado e está em paz com isso. Mas a Assembleia de Peritos já escolheu o próximo líder. Se o matarmos, ainda haverá um novo líder, porque o líder supremo não é um culto à personalidade. O líder supremo é uma posição religiosa essencial para a República Islâmica, e a República Islâmica vai preenchê-la. O mesmo vale para a presidência. Constitucionalmente, a Constituição determinará o resultado. Nós não confiamos na Constituição,
porque não acreditamos na República Islâmica. Somos ignorantes dessa realidade, e essa ignorância nos faz acreditar que podemos realizar um ataque de decapitação e nada surgirá para substituí-lo. Nós não respeitamos a resiliência da República Islâmica, nem a resiliência do povo iraniano. Então, não estou discordando de você, mas o meu problema é que sim, o povo iraniano vai se unir. Mas o que vai restar? Essa é a questão. Não tenho dúvida de que vamos fracassar em nosso objetivo de derrubar a República Islâmica. Mas as consequências para o povo do Irã, para a região como um todo e potencialmente para o mundo. Porque veja, eu acho que há uma chance de 50% de conseguirmos suprimir boa parte das capacidades de mísseis balísticos do Irã. 50%. Isso não significa que o Irã não vai atacar. Mas, por exemplo, virar Tel Aviv de cabeça para baixo exigiria uma barragem sustentada de mísseis ao longo do tempo. O Irã pode não ser capaz de fazer isso. Eles podem estar enviando 1 ou 2 mísseis por dia, que conseguem lançar às escondidas. Derrubar os campos de petróleo da Arábia Saudita seria a mesma coisa, um bombardeio sustentado. Acho que o Irã pode ter dificuldade em realizar o tipo de ataques contínuos de que precisaria para alcançar os resultados necessários a uma vitória iraniana. Mas acredito que haverá o suficiente para ser devastador. O que vai acontecer é que o regime iraniano vai sobreviver. O Irã será devastado. A região será devastada. Os Estados Unidos ficarão envergonhados. E é por isso, posso praticamente garantir que ao final desse conflito, todos dirão: esta foi uma guerra que deveria ter sido evitada, o que é exatamente o motivo pelo qual ela deve ser evitada. Mas para evitá-la, precisamos ser honestos. Não podemos nos esconder atrás do orgulho. Os americanos não podem se esconder atrás do orgulho que diz: somos a América, somos invencíveis, podemos proteger nosso poder sem questionamentos. Vamos sofrer perdas, não há dúvida disso. Vamos sofrer perdas e não vamos alcançar o resultado que queremos. Isso vai nos fazer parecer fracos. O Irã será devastado como sociedade e como nação. Isso vai levar a consequências terríveis, econômicas, globais, em um momento em que a economia mundial já está em transição e cambaleando. Derrubar um dos pilares críticos da segurança energética. Alguns diriam, pilar crítico da segurança energética, sabe? E a Europa? Quero dizer, a Europa vai simplesmente ser jogada novamente no ralo da vida ao se tornar irrelevante. Onde está a voz da Europa tentando parar esta guerra? Em vez disso, eles sussurram seu apoio a ela. Onde está a AIEA nisso tudo? Quero dizer, isso não é apenas sobre o Irã. Trata-se do futuro do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Se os Estados Unidos realizarem um ataque contra o Irã, isso significa que o Tratado de Não Proliferação Nuclear não tem sentido. Foi isso que Arati disse ontem na conferência sobre desarmamento, antes de sua negociação, que é essencial que o Irã tenha permissão para fazer o que o tratado lhe permite fazer. E é essencial que os Estados Unidos cumpram suas obrigações, não apenas eliminando suas próprias armas nucleares, mas também não ameaçando outra nação. Sabe, basicamente, um ataque contra o Irã vai abalar toda a ordem mundial. Vai ter ramificações que vão além do Irã e da região. Terá consequências globais. É por isso que essa guerra precisa ser interrompida. Mas o que me preocupa é que simplesmente não há nenhuma voz sendo ouvida pelo governo Trump. Ninguém gritando, não façam isso. Estou realmente desapontado com a geração millennial dos Estados Unidos, os millennials americanos. Onde eles estão? Estão em silêncio diante da morte do desarmamento. Estão em silêncio diante dessa guerra de agressão que está prestes a ser travada contra o Irã. Ignoram as consequências. Estão totalmente desligados da vida. Podemos entrar nas razões disso, se você quiser. Eles não sabem o que significa ser americano. Eles não sabem o que é a Constituição.
Eles não entendem a importância de, como é mesmo, o federalista número 10 e o federalista no 51, o perigo das facções e o perigo da tirania dos federalistas. Eles não compreendem os debates que ocorreram no nascimento desta nação e que tornaram esta república constitucional viável. E assim, as coisas sobre as quais alertamos, as coisas que foram concebidas para evitar que certos problemas acontecessem, tornaram-se faccionalizadas e eles se afastaram da responsabilidade de cobrar um executivo fora de controle. Então agora entramos no campo da ditadura e da tirania, e eles estão em silêncio. Quero dizer, é chocante. Enfim, acabei me estendendo um pouco nesse assunto. Você vê caças sobre o espaço aéreo iraniano? Sabe, lutando contra jatos iranianos. O que o Irã tem? Você vê esse tipo de combate acontecendo no Irã? Os Estados Unidos não são Israel. Israel é uma potência militar de capacidade limitada. Nós somos uma potência militar de capacidade ilimitada. Não estou dizendo que o Irã é indefeso. Como já disse antes, nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo. Quero dizer, você pode ter um plano, mas veja o que fizemos com o Iraque. Pelo que entendi, a partir do que aprendi com Ted Postol, por exemplo, esses caças são muito mais vulneráveis quando se trata de sistemas de defesa aérea. É por isso que eles são tão, bem, não sei bem como dizer. Mas Ted Postol precisa entender, e tenho certeza de que ele entende. Eu adoro Ted Postol, que nós também sabemos disso. Eu sou um cara que costumava se preparar para a guerra, certo? Eu me preparo para a guerra estudando o meu inimigo. Eu estudo os pontos fortes do meu inimigo, tento encontrar suas fraquezas e desenvolvo táticas para agir. Eu não entro em um ringue de boxe sem antes assistir às gravações do lutador e entender qual será a minha estratégia. Nós sabemos quais são as capacidades do Irã. Estamos monitorando isso. Uma das grandes surpresas que surgiram em junho, e acho que surpreendeu o Irã tanto quanto me surpreendeu, foi o fato de que a DARPA passou uma década ou mais examinando as vulnerabilidades dos dutos de ar na instalação de Fordo. Você realmente achou que havia um cientista envolvido? Alguém estudando a vulnerabilidade e como colocar uma bomba naquele poço e outra bomba naquele outro? Não, estávamos todos sentados ali dizendo, não existe bomba convencional que consiga destruir isso. Eu dizia isso, e outras pessoas também diziam. Acontece que havia sim uma bomba convencional capaz de destruir aquilo, porque os Estados Unidos vinham há uma década investindo recursos significativos exatamente nessa missão. Não existe um sistema de armas que o Irã possua e que os Estados Unidos desconheçam. E se estamos cientes dele, estamos procurando uma solução para ele. Isso não significa que temos a solução. Significa que estamos procurando a solução. Nossas forças armadas não vão apertar o gatilho em um ataque ao Irã, a menos que estejam confiantes de que tem uma resposta adequada para qualquer coisa que os iranianos possam fazer. Não queremos ser pegos de surpresa. Não queremos começar uma luta dessa magnitude apenas para dizer, meu Deus, não vimos isso chegando. Sabe, pode ser. Ok, vimos isso. Ah, certo, o plano A não funcionou. O Small não funcionou. Droga, não funcionou. Mas então, num plano, se não funcionou, qual é o nosso plano alternativo? É isso que o planejamento militar faz. Estamos nos preparando por uma guerra em uma escala que os Estados Unidos são totalmente capazes de travar. Estamos mobilizando os recursos necessários para isso. E esta não será uma guerra baseada apenas no poder militar. Já existe um aspecto de guerra de informação em andamento neste momento. Quero dizer, as mentes dos iranianos estão sendo envenenadas, células estão sendo mobilizadas. Espero que o regime de segurança iraniano esteja monitorando isso e pronto para interceptar e lidar com tudo isso.
Mas essa guerra será travada em diversos níveis. Ficar sentado dizendo que não podemos voar para o Irã porque eles têm S-400 ou S-300. Não. Temos uma solução para o S-400. Temos uma solução para o S-300. Esses sistemas não são desconhecidos para nós. Se nossa solução vai funcionar ou não, eu não sei. Mas não é como se fôssemos entrar e ser pegos de surpresa por alguma coisa. Temos a capacidade de realizar ataques de precisão a longa distância, que não podem ser interceptados por nada do que os iranianos possuem. Então podemos eliminar o máximo possível. Também fiquei preocupado com algo que surgiu em janeiro: drones. A oposição estava lançando drones contra alvos iranianos, drones locais. Existe outra rede de drones que não conhecemos? Existe outra capacidade que desconhecemos? Só menciono isso porque, conhecendo os planejadores militares e a hesitação que eles demonstraram no passado em lançar um ataque contra o Irã, deve haver um motivo pelo qual estão dispostos a agir desta vez. E a razão é que disseram a eles que temos soluções para os problemas que existem. Novamente, se essas soluções funcionam, se identificamos corretamente os problemas, eu não sei. Mas não acho que desta vez possamos dizer que há algum motivo para as pessoas se oporem à guerra do ponto de vista do resultado. Se houvesse, elas estariam dizendo isso. O fato de que pessoas que normalmente são hesitantes parecem estar dizendo, certo, acho que é hora de irmos, significa que há um grau de confiança nos Estados Unidos que não é apenas a confiança de Lindsey Grahams, Tom Cottons e comentaristas. É a confiança de profissionais militares que antes eram hesitantes, mas que desta vez parecem estar dizendo, bem, se tivermos que fazer isso, então acho que podemos ter sucesso. Sabemos que, se algo acontecer, o Irã usaria mísseis de cruzeiro contra os Estados Árabes. Como você vê as capacidades da Rússia nesse sentido? Nós sabemos disso. Veja, esse é metade do problema. Nós não sabemos disso. O Irã já ameaçou fazer isso no passado e nunca aconteceu. Essa é metade do problema. Presumimos que haverá hesitação por parte do Irã. Acreditamos que, mesmo depois de ser atacado, a resposta iraniana será contida. Algo como, eles nos atacaram, mas talvez possamos fazê-los parar. Talvez possamos simplesmente aguentar. Talvez não seja tão ruim assim. Porque o Irã sabe que, assim que começar a lançar mísseis de cruzeiro contra a produção de petróleo dos estados vizinhos, sua própria produção de petróleo também será atingida. É uma espada de dois gumes e vai prejudicá-los também. Então o Irã sempre hesita. Eu sempre tomo cuidado quando digo, sim, nós conhecemos o Irã. O Irã não tem sido decisivo no passado, nem mesmo em sua resposta contra Israel. Não foi uma resposta decisiva, foi uma resposta cautelosa. A única maneira de o Irã dissuadir um ataque é declarar, logo de início, qual será o custo dessa guerra, de forma imediata. Eles precisam dizer ao Azerbaijão, acabou para vocês. Todos os seus campos de produção de petróleo serão eliminados no primeiro dia. Arábia Saudita, nenhuma capacidade de produção de petróleo. Fim. Todos. Vamos eliminar todos. Não vamos ficar de braços cruzados enquanto vocês agem passivamente diante da agressão americana-israelense contra nós. Não queremos guerra, mas se ela vier, vamos destruir tudo, imediatamente, no primeiro dia. E então talvez a Arábia Saudita pense, bem, poxa, talvez não estejamos tão empolgados em ter todos esses F-16, F-35, F-22 baseados em nosso território. Talvez outras pessoas digam, nós não vamos fazer isso. Mas o Irã não está fazendo isso. O Irã está passando 2 semanas se preparando para uma resposta diplomática a uma iniciativa diplomática que não é real. Então não sabemos o que o Irã vai fazer. Sabemos que o Irã já hesitou em ser decisivo no passado. E acho que o que influencia muito o pensamento agora é que haverá hesitação por parte do Irã. E então, se matarmos todo mundo, o que vamos tentar fazer, leva tempo até mesmo para as pessoas mais bem preparadas colocarem o próximo escalão em funcionamento. Isso gera ainda mais hesitação.
Então, se conseguirmos criar um ciclo de hesitação, quando eles estiverem prontos para responder de forma decisiva, já terão uma capacidade reduzida. Aí nós vencemos. E eu acho que é esse o raciocínio. Veja, mais uma vez, eu sou americano. Eu não quero nenhum americano morto, de jeito nenhum. Não quero nenhum iraniano morto. Não quero ninguém morto. Mas se eu fosse iraniano, eu diria aos Estados Unidos: enquanto essas negociações estiverem em andamento, vocês não podem estar enviando forças militares para a região. Se não retirarem essas forças, teremos que presumir má intenção e realizaremos um ataque preventivo. Coloquem os Estados Unidos em alerta. Mas neste momento, o Irã está ali, jogando jogos diplomáticos e deixando os Estados Unidos se prepararem para o golpe final. Quero dizer, o que você acha que vai acontecer? Sabe, eu me lembro da Guerra do Golfo, quando todo mundo estava observando o envio das forças militares americanas, e eu fazia parte disso. Eu estava, sabe, fazendo o planejamento do Corpo de Fuzileiros Navais. Mas me lembro de uma conversa que aconteceu porque eu fazia parte de uma célula de planejamento que trabalhava para o comandante do Corpo de Fuzileiros, desenvolvendo opções de guerra anfíbia para os fuzileiros. E uma das perguntas que fazíamos a nós mesmos era: esse planejamento é teórico ou prático? Porque, sabe, a alocação de recursos, estamos fazendo algo hipotético, fora da realidade, ou estamos fazendo um planejamento do mundo real, no qual precisamos realmente considerar gestão de recursos, fatores de sustentabilidade, logística, tudo isso. E por volta de outubro de 1990, havia algo chamado TPFDD. O TPFDD é o Time Phased Force and Deployment Data. Trata-se do fluxo de tropas. Uma vez que começamos, uma vez que acionamos o TPFDD até certo ponto, uma vez que as coisas começam a fluir, porque lembre-se, não se trata apenas de aeronaves, mas também de combustível, munições, fatores de sustentabilidade. E esses fatores de sustentabilidade precisam estar disponíveis em quantidades massivas, e é preciso fazer com que tudo isso flua. Depois que se cruza uma certa linha, você está indo para a guerra. E em outubro, nos disseram que estávamos indo para a guerra. Isso aconteceu numa época em que os Estados Unidos ainda estavam jogando o jogo diplomático, dizendo aos iraquianos que não estavam. Mas a decisão foi não, já cruzamos essa linha. O volume de movimentação é tal que não podemos reproduzi-lo novamente. Ou seja, é usar ou perder, porque uma vez que tudo volte, não faremos isso de novo. Acho que estamos muito próximos desse momento com os Estados Unidos. Se continuarmos avançando com esse material, chegaremos a um ponto em que os militares dirão ao presidente: estamos comprometidos. Estamos comprometidos com esse desfecho. É possível adiar um dia ou dois por meios diplomáticos, mas estamos comprometidos em travar uma guerra. Em outubro de 1990, era inevitável que houvesse uma ação militar contra o Iraque em meados de janeiro. Nada iria mudar isso. Então, acho que o que estou dizendo ao governo iraniano é o seguinte: se vocês simplesmente ficarem parados e caírem passivamente nessa armadilha diplomática, os Estados Unidos vão ultrapassar esse momento, e não haverá nada que possam fazer para mudar o resultado, exceto um ataque preventivo, que vocês não farão, porque o Irã sempre hesita no momento da decisão. Como você vê os Estados Unidos colocando muitas armas na Jordânia, em vez da Arábia Saudita ou do Catar? Isso é por causa da distância? Porque se algo acontecer, me parece que o Irã atacaria Israel nas primeiras horas. Seja o que for que estejam fazendo, eles começariam com alvos na região, e então Israel seria o próximo, o alvo imediato dos iranianos. Como você vê isso? Porque, se o Irã começar a atacar a Jordânia, vai perder parte de sua vantagem para atacar Israel. Bem, quero dizer, só se você não tivesse preparado para essa eventualidade. Os iranianos são profissionais.
Eles precisam conhecer a estrutura de forças, porque estão fazendo simulações de guerra assim como nós. Eles observam os esquadrões chegando, estacionando e dizem doutrinariamente que tipo de pacote de ataque os Estados Unidos podem projetar. Como eles vão fazer isso? Ataques à distância, ataques guiados de precisão, domínio aéreo. Idealmente, para os Estados Unidos, projetaríamos superioridade aérea, tendendo à supremacia sobre o espaço aéreo iraniano, para que possamos manter patrulhas de combate o tempo todo, suprimindo mísseis balísticos à medida que forem lançados. O que não queremos é um impasse, criar uma zona cinzenta onde os iranianos possam ter janelas periódicas de oportunidade ou de capacidade operacional. Então, o que isso exige? Exige que tenhamos bases onde possamos estocar combustível, munições, aeronaves e manutenção. Manutenção. E estaremos fazendo a rotação dessas aeronaves. Estaremos decolando, voltando, pousando, decolando novamente. Será um fluxo constante de aviões. E então os iranianos terão de se perguntar onde essas aeronaves estarão baseadas. A Jordânia é uma opção lógica. Duas coisas. Primeiro, muitos desses aviões serão usados para criar uma zona de proteção contra ataques iranianos de drones, mísseis de cruzeiro e mísseis contra Israel. Isso faz parte da defesa em profundidade que temos utilizado. Segundo, é a rota lógica de ataque. Quero dizer, olhe para Israel. Eles vinham pela Síria e depois entravam no Iraque. Mas neste caso, o governo jordaniano basicamente permitiu uma passagem direta, atravessando a Jordânia, oeste do Iraque, até Bagdá. E esse é o ponto de lançamento. Sabemos disso pelos mísseis israelenses. Esse é o ponto de lançamento de grande parte das armas de longo alcance. Vamos entrar com mísseis de cruzeiro, Tomahawks. Israel não usou Tomahawks. Nós vamos entrar com centenas, se não milhares, de mísseis Tomahawk. E então você vai nos ver projetando o nosso poder. Mas para projetar poder aéreo sobre o Irã, sabe, vamos precisar ter, novamente, assim como na tempestade no deserto, os reabastecedores aéreos KC-135 lá em cima. Os aviões chegavam, eram reabastecidos, entravam, voltavam, eram reabastecidos novamente e pousavam. Esses precisam de patrulha aéreas, de combate, para defendê-los de qualquer ameaça iraniana. Então, tudo isso exige um certo nível de poder militar americano. Os iranianos devem estar observando isso, pensando em como vamos usar nosso poder. Então eles simplesmente ficam parados e dizem, esqueçam a Jordânia, vamos passar por cima da Jordânia e atacar apenas Israel? Ou reconhecem que é necessário haver supressão? Acho que estamos olhando para uma campanha militar do ponto de vista iraniano que inclui suprimir qualquer base de onde venha o poder militar americano. E neste momento, a Jordânia parece ser a principal base. Então, novamente, se eu fosse os iranianos, eu avisaria o governo jordaniano de que a mudança de regime tem dois lados, que o reino hachemita não existirá quando esse conflito terminar. Eu apenas declararia isso como um fato. Porque é preciso haver consequências para as ações. Eu também diria à Casa de Saud, uma mudança de regime no Irã significa que a Casa de Saud deixará de existir. Vocês precisam participar desse jogo. Esta é uma guerra existencial. Uma guerra existencial. O Irã quer viver em paz. Mas como é possível viver em paz com vizinhos que são passivos ou que facilitam essa agressão americana que se aproxima, essa agressão americano-israelense? Acho que parte do que aconteceu durante a visita do chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irã à região foi comunicar aos outros países, Catar e outros, que se algo acontecer, eles estarão envolvidos nesse jogo. Não importa se participam ativamente ou não, eles serão o alvo. Acho que essa foi a mensagem enviada aos Estados Árabes do Golfo Pérsico. Eu não sei se isso... Bem, os Estados Árabes precisam enviar uma mensagem à Jordânia. Quero dizer,
Os sauditas têm que ir até a Jordânia e dizer: o que vocês estão fazendo é uma ameaça existencial para nós, e não vamos tolerar isso. Nenhuma aeronave americana pode ser permitida em suas bases. Scott, quantos mísseis Tomahawk? Parece que o principal míssil que os Estados Unidos usariam contra o Irã seriam os Tomahawks, algo em torno de 600, talvez 800 ao todo, considerando 2 porta-aviões, 15 destroyers, todas aquelas armas na região. Vai ser algo como 800 mísseis Tomahawk. Além de submarinos. Sim, submarinos, vários submarinos, sim, naquela área, porque manter a guerra é muito mais importante. Mas os modelos de sustentabilidade exigem que tenhamos recargas. E nós, você sabe, já praticamos o reabastecimento no mar. Certo, eu imagino, porque não estou lá. Mas você sabe, a ideia dos Estados Unidos como uma potência militar madura, deixe-me colocar desta forma. Temos planejado uma guerra global há muito tempo. E existem diferentes cenários em uma guerra global, um dos quais poderia envolver um grupo de batalha de porta-aviões engajado em operações de combate que resultem no esgotamento de certos tipos de munições, munições críticas, nos navios que compõem o grupo de batalha de porta-aviões. Então, podemos reabastecer no mar. Não precisamos ir a um porto. Temos a capacidade de reabastecer no mar. Então, um navio pode se aproximar de outro navio e as armas serão transferidas entre eles. Portanto, não dá para simplesmente contar os mísseis que estão a bordo. É preciso entender que temos capacidade de reserva. Eu diria que se você está olhando para algo entre 800 e 1000 Tomahawks, precisa entender que provavelmente podemos reabastecer pelo menos 2 vezes. Agora, o que isso diz sobre o restante do nosso planejamento de guerra é outra questão. Veja, Taiwan precisa parar e pensar. Espere um minuto. Se vocês estão usando todos os seus Tomahawks contra o Irã, o que sobra para a China? A resposta é nada, ou quase nada. Mas a questão é que somos maduros. Bem, é isso que eu sempre alerto. As pessoas ficam bravas comigo. Eu sei, agora. Não sei se isso está ao vivo. Tenho certeza de que está, sabe, no seu chat. Scott Ritter disse que isso é besteira. A América não é uma potência militar. Nós poderíamos acabar com vocês, tá? Vocês não sabem nada de nada se não entendem o quão poderosos nós somos. E isso não é eu, como um americano arrogante, dizendo, é apenas uma constatação. Nós nos preparamos para um conflito global. Ninguém mais faz isso. Os russos fazem, do ponto de vista nuclear. A China está começando a pensar nisso do ponto de vista nuclear. Nenhuma nação na Terra está preparada para uma guerra convencional global. Nenhuma nação, exceto nós. E nós nos preparamos para isso o tempo todo. Nós vamos vencer. Nenhum resultado é garantido. Não estou dizendo que vamos vencer. Mas o que estou dizendo é, parem de dizer que a América é um império em declínio. O Império Romano em declínio ainda conseguia se reunir de vez em quando e dar uma surra em todo mundo. Perguntem aos persas, aos citas, aos hunos, certo? Veja, a América pode ser um império em declínio, mas ainda somos capazes de causar muito estrago no caminho. E não estamos tão em declínio a ponto de não termos capacidade. Sabemos como lutar uma guerra global. Nos preparamos para isso. Eu não quero que lutemos uma guerra global. Quero que essa guerra seja evitada. Mas se você está aí sentado esperando que fiquemos sem mísseis, com base na carga básica de combate dos navios que estão em operação, então você não entende como os Estados Unidos travam uma guerra global. Porque estamos preparados para lutar uma guerra que dure mais do que a carga básica inicial de combate. É como dizer que enviamos um batalhão blindado e quando eles ficam sem combustível e projéteis de tanque, a batalha acabou. Não. Podemos rearmar, reequipar, reabastecer e continuar avançando.
Isso é algo por qual os Estados Unidos vêm se preparando há muito tempo. É muito caro. Não há resultado garantido. E esse é o outro perigo. Sabe, fazemos algo assim e fracassamos. Sabe, isso levanta uma outra questão. Quais são as consequências do fracasso? Os Estados Unidos podem se dar ao luxo de fracassar? E o que veja, agora estamos indo em outra direção. Não existe mais controle de armas. Não há mais restrições sobre a capacidade nuclear americana. Os Estados Unidos acabaram de dizer que talvez retomem os testes de armas nucleares, simplesmente porque podem. Estamos nos preparando para carregar ogivas em nossos mísseis Minuteman III, em nossos submarinos Trident, revertendo a trajetória que vinha sendo seguida desde que o Tratado START foi assinado em 1991. De reduzir o número de ogivas nucleares estratégicas de cerca de 30 mil para 1.550 atualmente. Agora, estamos nos preparando para elevar esse número novamente para 4 mil, 5 mil, talvez 6 mil ogivas. No nosso orçamento, há mais produção de novos núcleos de plutônio. E é por isso que precisamos de novos testes nucleares. Isso significa que podemos aumentar ainda mais o número de armas nucleares. Não apenas estratégicas, mas também expandindo para armas nucleares não estratégicas, para que possamos ser vistos como equiparando a capacidade russa, já que a Rússia hoje desfruta de superioridade em armas nucleares táticas. Não queremos dar à Rússia superioridade em nada. Portanto, ao fazermos isso, entendam que se vamos colocar tanta ênfase na dissuasão nuclear, não se trata apenas de dissuasão, trata-se de combate nuclear. Então você precisa se perguntar, realmente vamos deixar o Irã nos superar? Se vamos fazer tudo isso, investir todos esses recursos, colocar todo o peso dos Estados Unidos nisso, podemos nos dar ao luxo de perder? A resposta provavelmente é não. O problema é que ninguém pode arcar com a guerra. Ninguém pode se dar ao luxo de perder a guerra. E eu acho, Scott, você vê a possibilidade de a guerra se tornar nuclear? Sim, com certeza. Mais uma vez, eu advertiria o Ayatollah sobre o desejo de afundar um porta-aviões americano. Posso pronunciar o nome dele errado. Stavridis, o ex-comandante supremo da OTAN, almirante da Marinha dos Estados Unidos. Ele escreveu um romance sobre uma possível guerra com a China, no qual, no Mar do Sul da China, houve um confronto em que os chineses afundaram um porta-aviões americano. Destruíram um grupo de batalha de porta-aviões americano, usando suas capacidades de mísseis balísticos. Agora, esse é um homem que entende de planejamento de guerra americano, entende profundamente, e por isso é preciso respeitar o cenário. Conforme descrito, a resposta automática dos Estados Unidos foi lançar um ataque nuclear contra a China, como um aviso para não ir além disso, de que não se pode afundar mais porta-aviões americanos. Então, nós lançamos um ataque nuclear contra uma cidade chinesa. Algumas pessoas dizem que isso é apenas ficção, mas é uma ficção escrita por um homem plenamente consciente do que é a realidade. Eu diria que não podemos permitir que ninguém afunde um porta-aviões americano. E se o Irã afundar um, acredito que as consequências seriam nucleares. O mesmo vale se nos envolvermos nessa ação e o Irã esgotar nossas capacidades convencionais. Não acho que desistiríamos e simplesmente iríamos embora. É por isso que não podemos permitir que essa guerra comece. Sabe, aconteça ou não o que eu digo. Eu não quero saber, não quero provar, não quero. Só digo que os Estados Unidos não estão mais limitados pela bússola moral que antes continha a mão nuclear. Somos governados por loucos, pessoas insanas que não têm nenhum senso de obrigação moral com o legado do controle de armas. Eles não acreditam no controle de armas. Eles não acreditam que uma guerra nuclear não possa ser vencida. Eles acreditam que uma guerra nuclear pode ser vencida e deve ser vencida. Eles não acreditam que nunca devemos usar armas nucleares. Eles acreditam que, por possuí-las, devemos usá-las,
porque isso é uma expressão do poder americano. Estamos literalmente em um dos períodos mais insanos da história americana, em que, mais uma vez, volto à minha condenação da geração millennial, que falhou com a República Constitucional Americana, porque não sabe o que é uma república constitucional. Eles não podem defender o que não conhecem. E se não estão dispostos a defendê-lo, então exatamente aquilo sobre o que nossos pais fundadores nos alertaram, quando criamos uma república constitucional e transferimos o poder do povo, dos estados, para um governo federal, o perigo de concentrar poder sem freios e contrapesos é isso que está acontecendo hoje. Tudo o que foi alertado nos artigos antifederalistas é curioso. Muita gente diz conhecer os artigos federalistas. Não conhecem. Só ouviram alguém mencioná-los em um programa de domingo. Mas será que eles sabem que também foram publicados os artigos antifederalistas? Eles alertaram sobre isso. E foi por causa dos artigos antifederalistas que conseguimos a Declaração de Direitos, que foi uma concessão dos federalistas para dar às pessoas, aos estados, às pessoas, seus direitos básicos. Porque Hamilton não queria não queria nenhum direito. Ele queria poder total no bem. Tudo que nossos pais fundadores alertaram acabou acontecendo. E nós falhamos em todos os testes do experimento democrático americano, em todos os testes da República Constitucional. E assim, o governo que está no poder hoje é um culto à personalidade, governado por facções, faccionalismo. E está exercendo um poder supremo, sem freios nem contrapesos. Temos um judiciário federalizado em que, veja bem, os tribunais estaduais já não têm voz alguma. Eles são imediatamente anulados por um sistema judicial federal que também se tornou faccionalizado. E agora ele apoia um partido político em vez de apoiar a Constituição. Quero dizer, tudo o que foi alertado acabou acontecendo. Então, quando você tem um louco, um ditador, um culto à personalidade com o dedo no botão nuclear, no momento em que ele removeu todas as restrições sobre qualquer coisa relacionada a armas nucleares, não se surpreenda se o resultado de um conflito existencial for uma guerra nuclear. Sim, acho que, Scott, do lado iraniano, você vê o Irã planejando como responder junto com os russos e os chineses? Não, se tivesse, estariam lançando um ataque preventivo. É a única resposta, a única saída neste momento. E você começa dizendo novamente que, no caso da Rússia, ainda não vimos nenhum tipo de ataque preventivo até agora. Por exemplo, na Ucrânia. Concordo totalmente com você sobre a ideia de um ataque preventivo, mas me parece que, como costumamos dizer, a cultura oriental não adota muito esse tipo de coisa. A cultura oriental não é o caso do Irã, da Rússia ou da China, na minha opinião. Até agora, eles não chegaram a esse ponto. Bem, a Rússia está envolvida em uma luta existencial neste momento. Tendemos a esquecer esse ponto, que a Rússia está até o pescoço em uma luta pela sobrevivência contra o Ocidente e a Ucrânia. É uma guerra que eles não podem se dar ao luxo de perder. Então o foco e os esforços deles estão nessa guerra. Eles vão apoiar o Irã, mas o verdadeiro jogador aqui seria a China. Se eu fosse os chineses, porque entenda, o Irã é um importante fornecedor de energia para a China, e o objetivo é torná-lo um fornecedor ainda mais importante. O sucesso do BRICS depende do Irã. Se os Estados Unidos puderem remover fisicamente um membro do BRICS, isso cria um modelo que pode ser repetido várias e várias vezes. Então, à medida que o BRICS tenta se expandir, começamos a eliminá-los um por um. E veja, não vamos eliminar a Rússia, a China ou a Índia. Vamos corromper a Índia do mesmo jeito que corrompemos a Venezuela. Mas nós podemos eliminar o Brasil num piscar de olhos. Podemos eliminar a África do Sul num piscar de olhos. Então tiramos o B e o S e tudo que resta é Rick. E depois você começa a eliminar as pessoas que se juntam depois. É
é uma sentença de morte. Então a China deveria deixar claro que um ataque americano contra o Irã significará que não haverá mais limites para a abordagem da China em relação a Taiwan. Agora você criou um dilema para os Estados Unidos, porque, veja, nós não podemos lutar duas guerras ao mesmo tempo. Não podemos travar essa grande luta existencial contra o Irã e defender Taiwan ao mesmo tempo. Então, se a China deixasse claro que se os Estados Unidos atacarem o Irã, todas as apostas estão canceladas em relação a Taiwan. Bem, você sabe, ninguém está disposto a fazer isso agora, porque todos ainda acreditam que a América leva a diplomacia a sério. Nós não levamos. Não levamos a sério. Estamos te dando um golpe traiçoeiro. Estamos dando um golpe traiçoeiro na Rússia. Estamos dando um golpe traiçoeiro na China. Estamos dando um golpe traiçoeiro no Irã ao deixar as pessoas acreditarem que podemos sentar, conversar e ter essas discussões que realmente nos importamos com o que eles acreditam. E sim, dizemos que queremos viver em paz. Não, somos a América. Queremos dominar o mundo. E queremos fazer isso, sabe? Tornar a América grande novamente. Força, paz através da força. É tudo sobre força. É só isso. E veja, a Rússia. Não digo que eles mereçam um passe livre, porque a Rússia está confrontando o Ocidente na Europa. Quero dizer, essa luta na Ucrânia é uma batalha existencial entre a Rússia e o Ocidente coletivo. Uma da qual os Estados Unidos sabiamente disseram que precisamos meio que nos afastar. Exceto que, na verdade, não nos afastamos. Nós só jogamos jogos diplomáticos. Mas a China precisa entender que se os Estados Unidos atacarem o Irã e saírem impunes, isso significa que começaremos a reforçar Taiwan e a tornar quase impossível para a China sequer pensar em tentar resolver o conflito de Taiwan militarmente. A China não quer isso. Eles estão tentando resolver a questão de forma pacífica, e dá para ver o que estão fazendo com o Kuomintang e tudo mais. Mas, se os Estados Unidos se sentirem encorajados e vitoriosos contra o Irã, vamos reverter nossa política de uma só China e reconhecer Taiwan, porque veremos isso como a maneira definitiva de conter a China. O controle definitivo da China é o reconhecimento de Taiwan, e há pessoas suficientes nos Estados Unidos que querem seguir nessa direção. Se vencermos uma guerra contra o Irã, é provavelmente para lá que iremos. Então, novamente, os chineses estão na mesma posição que os iranianos. Eles simplesmente são responsáveis demais, como membros da comunidade global, para fazer algo tão precipitado. Mas, sem uma declaração decisiva da China e sem uma declaração decisiva do Irã, perceberão passividade. E isso significa fraqueza. E eles atacarão. O único país que ficaria feliz se algo acontecesse entre o Irã e os Estados Unidos é Israel. Eles estão pressionando tanto. Eles querem isso. E Netanyahu, você sabe, o principal objetivo dele na vida, sua meta final, na minha opinião, é uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos. E parece que ele está perto de conseguir isso. Qual seria o resultado de uma guerra assim, a que você acabou de mencionar? O resultado seria devastador para o Irã e para a região. Mas como você vê Israel em uma guerra dessas? No que viria depois de uma guerra assim? Olha, a visão aqui é que sejamos capazes de acabar com a República Islâmica com o mínimo de danos, minimizar as consequências da nossa ação. O efeito máximo que queremos é a eliminação da República Islâmica, o que, do ponto de vista israelense, abre caminho para tudo. Porque agora, sabe, a República Islâmica é a única nação que enfrentou Israel e os Estados Unidos. Se você elimina isso, elimina o eixo de resistência, e todos os países árabes do Golfo se tornarão estados servos e complacentes de um Israel e de Estados Unidos ampliados. É isso que são os Acordos de Abraão. Um instrumento para o empoderamento colonial de Israel. Então, a visão é que Israel sofrerá alguns danos, mas seu inimigo número 1 será eliminado, e as recompensas superarão em muito os prejuízos causados. Os Acordos de Abraão se tornarão realidade.
Israel será ungido como o senhor econômico da região. Todas as nações árabes agora serão subservientes a Israel, e os Estados Unidos ficarão à parte, como o senhor supremo, governando sobre isso. Então acho que essa é a visão deles. Acho que é uma visão estúpida. Não concordo com ela. Não acho que vá dar certo. Mas Israel entende que esse é o perigo de ter quantos anos o Netanyahu tem agora? 77, 78, um homem com a saúde debilitada. Ele é tão egoísta porque está simplesmente tentando preservar seu legado. O legado de Benjamin Netanyahu é que ele é o homem que derrubou o Irã, sem perceber que a consequência disso pode ser que ele também seja o homem que destruiu Israel. Israel é um dos países mais perigosos do mundo, se não o mais perigoso, por causa de sua capacidade irrestrita de iniciar violência à vontade, sem consequências. Eu gostaria de ver o Irã, pelo menos desta vez, fazer Israel enfrentar algumas consequências sérias por sua violência. Eles tiveram uma oportunidade em junho, perderam essa oportunidade. Eles feriram Israel, mas não o suficiente. Vou deixar por isso mesmo, ou seu canal no YouTube será encerrado. Infelizmente, eu também preciso ir. Obrigado, Scott. Muito obrigado. Um grande prazer, mim. Certo, obrigado. Tchau.